Não é nenhum segredo que a gente está passando por um momento não muito bacana, mas a gente tem algumas vantagens para lidar com esse momento. Uma dessas vantagens é a história que está atrás de nós e que nos ensinou como agir em momentos como esse. Esse então é um vídeo sobre isso, sobre o papel das epidemias ao longo da história e como elas preparam a gente para momentos como esse. Meu nome é Guilherme do Bristop, eu sou professor e mestre em História, e esse daqui é um vídeo não tão animado do História Fora de Foco. Ao longo da história a gente vai tendo uma série de eventos positivos e negativos que vão acontecendo ali em grandes sociedades ou em pequenos povos. Esses eventos, quando positivos, por vezes acabam gerando uma evolução, e quando negativos, geram uma involução. Os três grandes momentos positivos da nossa história são, primeiro, a Revolução Agrícola. O homem passou a controlar a agricultura e o ser humano deixou de ser nômade e passou, então, a se estabelecer num único lugar e a civilização começou a se desenvolver. O segundo desses momentos é a Revolução Industrial, quando produtos que antes eram exclusivos a uma pequena elite se tornaram acessíveis a mais pessoas e o consumo de massa começou a surgir. E por fim, o terceiro e último desses três grandes momentos é a Revolução Informacional, a Revolução da Informação, que aconteceu há bem pouco tempo atrás e continua acontecendo até hoje, que é informação mais acessível, informação mais rápida, não existem mais fronteiras para a informação. A gente sabe uma coisa que está acontecendo no outro lado do mundo, praticamente no mesmo momento em que isso acontece. Mas nós também tivemos alguns fenômenos negativos, como por exemplo guerras, conflitos, que podem acontecer e aconteceram tanto em escala global, quanto numa escala menor, numa escala local, pequenas sociedades, pequenas cidades, pequenos países. E ao mesmo tempo temos, por fim, as epidemias, as doenças, que acabam causando ali um pequeno encolhimento demográfico, ou seja, acabam fazendo que as populações diminuam. Importante dizer, muitas vezes esses eventos positivos e negativos acontecem ao mesmo tempo. Nós evoluímos e involuímos ao mesmo tempo. Nós vamos para frente e vamos para trás ao mesmo tempo. A história não é linear. A gente vive momentos bons e ruins ao mesmo tempo, e o importante é como a gente lida com eles. As epidemias vão ter um problema também, que é o seguinte: elas não respeitam fronteiras, elas não param na fronteira de um país e não entram porque não é permitido, elas entram, elas se alastram. E como você bem pode imaginar, num mundo em que a gente se move cada vez mais, que a gente vai cada vez mais para outros lugares, epidemias e doenças são um problema cada vez mais comum e cada vez mais sério, infelizmente. Ainda assim, epidemias não são novidade. Lá no século VI a gente vai ter a praga de Justiniano, que aconteceu em Constantinopla, e nada mais foi do que uma peste bubônica. O mesmo problema que vai ter ali na Europa, que foi a peste negra, a qual dispensa apresentações, e eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre como ela foi, como as pessoas reagiram a ela, que vai aparecer o link em algum momento para você clicar aqui ou aqui, enfim, se aparecer, clique. Já no século XX, bem mais recente, numa época em que talvez seus avós ou bisavós estivessem já vivos, a gente teve a gripe espanhola, que começou ali em 1918, mesmo ano em que termina a Primeira Guerra Mundial, ou seja, não foi uma época muito boa para se estar vivo, mas que época é boa para se estar vivo ultimamente, não é? Só que essas epidemias, elas vão tendo uma série de formas de controle em comum, ou ainda coisas que acontecem e nos ensinam que é bom fazer e repetir porque são efetivos na hora de controlá-las. Por exemplo, mantenha os doentes imóveis, não saia movimentando os doentes por aí, e se você está doente, fique em casa, fique no hospital, fique trancado, não saia por aí cumprimentando, abraçando pessoas e fazendo festa, por favor. A quarentena é o segundo aspecto, que está ligado ali também com essa questão da imobilização, ou seja, deixe os doentes no lugar em que eles possam ser tratados, em casa ou no hospital, fique você também trancado em casa onde você puder para não pegar essas doenças, e por fim aparece o terceiro aspecto que a gente aprende, que é a cooperação internacional. Quanto mais os países cooperam entre si para frear essas doenças, para frear as epidemias, mais sucesso a gente acaba tendo nesses momentos. Afinal, como eu disse ali atrás, doenças não respeitam fronteiras. Mas talvez você também se pergunte se a imobilização e a quarentena são importantes e a gente se move cada vez mais, talvez isso seja um problema, não é? E realmente é. A gente se move cada vez mais, a gente tem contato com cada vez mais pessoas. Pense comigo e responda: quantas pessoas seu avô mantinha contato ao longo de um dia? E seu pai quando tinha sua idade? E você?
o número vai aumentando gradativamente normalmente. Afinal, é mais fácil de viajar, a gente tem contato com mais pessoas, a gente convive cada vez com mais pessoas no nosso dia a dia, devido à tecnologia, mas a tecnologia também ajuda na prevenção das doenças, afinal, ela faz a medicina avançar, agora nós temos vacinas, nós temos uma série de medicamentos, então ao mesmo tempo que a tecnologia ajuda a gente a ter contato com mais pessoas, ela também ajuda a gente a desenvolver a medicina e frear essas doenças. Não à toa, essas pandemias vão tendo números cada vez menores de vítimas, afinal, a mortalidade acaba sendo controlada, felizmente. Além disso, esses problemas que vão surgindo fazem com que atores globais acabem surgindo. Atores globais pode ser meio estranho se eu estou falando para você aqui sobre doenças e não sobre televisão, mas na verdade eu estou falando sobre a OMS, a Organização Mundial de Saúde, um nome que você muito ouviu falar nos últimos dias. A OMS é extremamente importante, então logo que o coronavírus surgiu e começou a aparecer e ganhar força ali na China, a OMS acabou criando uma agenda de precaução e uma série de medidas que deveriam ter sido respeitadas para que ele não se espalhasse tanto e não se tornasse um problema tão grande. Nesse momento, você já sabe o que aconteceu com os países que não respeitaram essas medidas, portanto, respeite essas medidas, fique em casa, não saia, por favor. Essa medida de emergência que foi determinada ali com a OMS não é uma coisa que acontece muito pouco, infelizmente nos últimos tempos acontece bastante, embora a medida de pandemia seja um pouquinho mais complicada e um pouquinho mais rara, mas decretar um estado de emergência não é algo tão raro. Em 2018, 2016, por exemplo, tivemos um estado de emergência com o Ebola. 2016 com o Zika vírus, que você também já ouviu bastante falar. 2014 com a poliomielite e 2009 com a H1N1, a gripe suína, a gripe A, que também tem um vídeo aqui no canal mostrando como as coisas eram naquela época. E você estava vivo, você com certeza se lembra. A quarentena, ficar em casa, não sair, aulas adiadas, tudo isso aconteceu. E felizmente foi respeitado, por isso esses problemas não se alastraram tanto. Portanto, se essas doenças, se ouvir o nome Ebola, se ouvir o nome poliomielite, não te assusta e não te deixa morrendo de medo, é porque essas agendas da Organização Mundial de Saúde foram respeitadas, felizmente. Quando o coronavírus aparece e começa a se espalhar, então, é decretada essa agenda para impedir que ele se espalhe bastante. Porque embora o coronavírus ele não tenha um número ali de mortes tão grande, mas eu digo, não é um número de mortes baixas, é importante eu salientar aqui, a difusão dele, a forma como ele se espalha é extremamente rápida. Ao mesmo tempo, a gente sabe pouco sobre o vírus, não tem vacina, não tem cura. Então, é importante que a gente impeça que ele se espalhe para que os cientistas possam trabalhar procurando uma cura, procurando uma vacina e consigam, mais uma vez, salvar o mundo. Afinal, é isso que cientistas fazem, ao contrário do que muita gente diz. Isso significa, então, com base em tudo que a gente aprende na história sobre doenças, epidemias e pandemias, que epidemias fazem cada vez mais parte do nosso cotidiano, o que significa que nos próximos anos, nos próximos 10 anos, talvez, você vai ouvir falar novamente de grandes epidemias aqui no mundo. Com certeza, ou muito provavelmente, não tão grandes quanto o coronavírus, ou ao menos a gente espera. E isso também mostra que com a história, com tudo o que aconteceu, a gente pode aprender, a gente pode ver o que aconteceu e impedir que as coisas ruins aconteçam de volta. Esperamos então que com o que está acontecendo no momento a gente possa aprender, afinal é para isso também que serve a história. Esse vídeo aqui inteiro foi feito em cima de um artigo escrito pelo professor Eloy Martins Senhoras, chamado Coronavírus e o papel da pandemia na história humana. Todos os acertos e méritos são do professor e qualquer erro que tem aqui no vídeo, a culpa é minha, eu já assumo. Esse aqui foi um vídeo um pouco diferente do que eu faço normalmente, um pouco menos humorado, embora eu acho que não tenha conseguido deixar o humor totalmente de fora, é impossível pra mim quase. Mas também é meio estranho porque eu me sinto um pouco mal por estar fazendo um vídeo sobre um assunto tão complicado, contudo, esse canal começou para, além de falar sobre aspectos divertidos da história, ser um canal de divulgação científica. Pegar os assuntos que estão ali em artigos científicos e trazer cada vez mais para o público. Esse artigo é um artigo científico, é um artigo publicado numa revista científica que qualquer um pode ler. Mas infelizmente nem sempre esses artigos chegam a toda a população. O que eu tento fazer aqui nesses vídeos e tentei fazer nesse vídeo foi pegar um assunto, pegar um artigo que é extremamente elucidativo sobre esse momento bastante complicado e conturbado e confuso que a gente está vivendo e fazer a minha parte, que é espalhar aqui esse artigo.
Espero que tenha dado certo, espero que você tenha gostado. Agradeço ao professor Eloy por ter escrito esse artigo, espero que eu tenha conseguido traduzir ele, embora eu tenha traduzido bem pouco do artigo. Se você quiser saber mais, leia o artigo e o link está aqui na descrição. E de resto, obrigado por ter assistido esse vídeo e espero que nesse momento tão complicado ele tenha ajudado você a entender um pouco mais do que a gente está vivendo, porque o artigo do professor Eloy me ajudou a entender um pouco mais esse momento. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.